viajante. Hoje eu quero voltar no tempo, colocar você lá no Matrix e lembrar, né, do momento que temos a pílula azul e a pílula vermelha. Qual delas você vai escolher? Ei, viajantes, vamos chegando por aqui na nave aquariana, em uma temporada canceriana nos céus, com uma lua nova em Câncer conjunta a Júpiter, muitos movimentos aí nos convidando a olhar nosso emocional, talvez de uma forma muito profunda. E eu vim fazer esse vídeo hoje para trazer para vocês uma inspiração que senti de compartilhar e que me veio através de um atendimento que eu tive essa semana e que muito me trouxe esse lugar de perceber como realmente a gente está nesse momento muito forte, muito intenso, de verdadeiramente tocar nas nossas emoções. Eu tive um atendimento, então, essa semana, que foi muito desafiador, né? Porque a pessoa me trouxe ali um momento de muita instabilidade emocional em muitos setores da vida dela. E ali, depois de um tempo da nossa sessão, quando eu estava finalizando, ela me disse assim: então quer dizer que você não tem uma resposta para mim? E eu fiquei assim, acho que por alguns segundos, né, digerindo aquela frase, o que ela talvez queria dizer com aquela frase, e o que eu podia dar de retorno para ela. E muitos pensamentos passaram pela minha cabeça em questão de frações de segundos, e que me veio exatamente esse lugar, o quanto a gente é ensinado ou a gente é viciado, na maneira como a gente está no mundo hoje, a querermos pílulas mágicas. Por isso que eu brinquei com vocês no começo, né? Qual pílula você vai escolher? E eu falo isso olhando todos os viés, assim, da nossa vida. Então, para quem me acompanha aqui há um tempo, sabe que eu sou educadora física de formação. Eu trabalhei por muitos anos na área e eu pude vivenciar exatamente isso, né? Eu fui da época da sibutramina, do Liposix. Hoje a gente tem Mondiaro, né? E sei lá, outras aí que eu nem sei o nome. Inclusive os hormônios, que são pílulas mágicas numa tentativa de um resultado rápido. Eu tô falando do quê? Da pessoa que não quer passar pelo processo. Eu não quero passar pelo processo. Eu quero hoje aplicar isso aqui e daqui um mês eu tá com o resultado que eu quero do meu corpo, assim, ó, rápido, fácil. E eu lembro muito dessa época que ninguém pensava nos efeitos colaterais, que ninguém pensava no efeito rebote. Assim são com os hormônios até hoje, né? Essa busca por esse corpo perfeito, por esse corpo da paniquete, ele é tão enlouquecidamente procurado que as pessoas não se dão conta dos efeitos do uso de um hormônio, dos efeitos colaterais, de um efeito a longo prazo. E muitas pessoas que eu pergunto, inclusive homens, né, principalmente, eles falam assim: ah, mas eu lido com isso depois quando eu for velho. Eu não sou velho agora. Agora eu quero ter esse corpo aqui. Agora eu quero estar no shape. Então, não me importa esse efeito colateral. Não importa esse pensamento a longo prazo. E assim eu percebo que também existe dentro de um processo terapêutico, né? Então, assim, falei do corpo que é mais fácil da gente perceber. Podemos olhar isso para a nutrição também. Quando surgiu muito aí o boom da low carb, o quanto essa low carb não teve de efeito colateral depois, não teve de impactos nutritivos no nosso corpo, mas parecia que era o quê, né? Era a dieta do momento. Nossa, eu tive uma aluna por muitos anos, que ela, assim, foi a minha experiência máxima da pessoa do efeito rebote. Então, ela tomava todos os remédios que nasciam na época, ela fazia todas as dietas mais loucas, quando surgiu o low carb, quando surgiu os jejuns mais longos, ela tinha efeitos resultados muito rápidos num curto período de tempo, mas logo depois a gente tinha um efeito rebote, que era um efeito rebote avassalador, né? Então é aquilo que a gente até chama muitas vezes do efeito sanfona. Então era uma pessoa que emagrecia muito num curto espaço de tempo e depois, quando dava o efeito rebote, ela engordava mais do que o peso que ela estava quando ela começou. Isso é clássico, gente. Isso, assim, existe na área da saúde. Nossa, a rodo como isso existe. E dentro de um processo terapêutico, o quanto a gente vê isso ultimamente, né? Então, em todas as vertentes aí que eu vou atuando, seja astrologia, constelação familiar, o xamanismo, a cabala, o desenho humano, isso existe.
Por quê? Porque a gente não quer passar pelo processo, porque o processo é demorado, porque o processo é chato, porque o processo requer paciência, porque o resultado não vem amanhã. Eu tô aqui, atualmente, onde eu tô morando, eu tô com uma obra do meu lado, né? E é a construção de um prédio, assim, super alto. E eu tô nesse lugar desde o começo da terra, né? Então, onde as pessoas só tinham o terreno e eles precisaram passar por todo aquele processo que prepara o terreno para começar a construir. Eu muitas vezes falo assim, nossa gente, essa construção não vai acabar nunca. Meu Deus do céu, né? Que chato. Porque é chato porque eu ouço barulho, é chato porque empoeira a casa, é chato porque as pessoas ficam trabalhando às vezes 24 horas com barulhos de caminhões insuportáveis, é chato porque tem sirene tocando o tempo inteiro, é chato porque estraga o carro, porque cai cimento no carro, um monte de coisa. Eu não quero, né? Eu queria que o prédio tivesse surgido assim, ó, no instalar de dedos. E por que eu não queria passar pelo processo? Porque é chato, porque tem um monte de coisa ruim. Mas lá no final, quando o prédio estiver pronto inteiro, todo pintadinho, né, bonito por dentro, com a área de lazer, aí a pessoa vai chegar lá e vai querer morar. Olha que bonito. Então, o que eu quero dizer é trazer para nós como inspiração para essa semana, como é importante que a gente passe pelo processo como um todo. A fórmula mágica, as respostas rápidas, né, como essa minha mentoranda me pediu, elas não existem. Eu brinquei com ela, eu falei assim, olha, eu posso até te falar assim, então faça isso com o seu marido, faça isso no seu trabalho, faça isso com o seu filho. Mas perceba, é a minha lente. São os meus olhos querendo dizer para você o que eu acho ou o que eu não acho que você deva fazer. Mas principalmente dentro de um processo terapêutico, a experiência é do outro. E aqui é onde eu digo que é o meu trabalho, né? Eu tenho isso escrito lá na minha bio no Insta, que eu falo assim, me faço ponte para o seu caminho. O que é me fazer ponte para o seu caminho? Olha, eu mostro aqui, ó, esta ponte, muito provavelmente você tá nesse lugar e você vai chegar naquele. Essa ponte, você tá nesse lugar e você vai chegar naquele. E essa ponte, você tá nesse lugar e você vai chegar naquele. Mas o percurso, o lugar que você quer chegar do outro lado, é você quem vai ter que decidir. Eu não vou poder caminhar por você. Eu não vou poder ter a conversa difícil com o seu marido. Eu não vou poder ter a conversa difícil com a sua mãe. Eu não vou poder ter a conversa difícil com o seu filho. Eu não vou poder fazer aeróbio por você. Eu não vou poder me alimentar bem por você. Porque cada um de nós está vivendo a sua própria experiência. Quando a gente diz que o julgamento, ele é um artifício infundado, é exatamente porque o julgamento ele passa por um crivo da experiência pessoal. Eu tenho inclusive um vídeo aqui no meu canal que fala, né, que todo julgamento é a pessoa criticando a si mesma. É algo desse jeito. Se vocês derem uma procurada aí, quem sentir de assistir, vai ver que é mais ou menos isso que está escrito. Por quê? O julgamento ele é um lugar que ele passa pela minha experiência. Eu julgo pela minha experiência. Então o julgamento é sempre um lugar infundado. Que a gente fica aceitando, né, os julgamentos das pessoas, quando a gente deveria ignorar e recusar, porque o julgamento nada mais é uma forma de você aprender mais sobre o outro. Porque quando eu julgo com base na minha experiência. Então percebam que quando a gente está falando de passar por um processo terapêutico, em curar uma dor, em resolver uma relação difícil da minha vida, ele é lento, ele não tem fórmula mágica. O que funciona para uma mentoranda que eu dei uma dica aqui, não vai funcionar para o mesmo paciente que vem me procurar um mapa astral e que não vai funcionar para uma pessoa que me procura de constelação, porque são experiências diferentes. E aqui é onde entra, a gente fala muito, né, dessa oposição de Júpiter e Saturno, onde o Saturno é chamado do pai chato e do severo, e Júpiter é o bom vivant e é o benéfico, e não que eles não tragam essas características, mas olha só, na sombra, esse Júpiter vai me levar a ser quem? O eterno Peter Pan. É eu querer ter essa vida de bom vivant, né, esse aventureiro,
que não se responsabiliza com nada, que não estrutura nada a longo prazo e fica nessa distorção jupiteriana de uma busca exagerada por prazer. É aqui, inclusive, que a gente pode ver os excessos dos vícios, desse prazer mais efêmero, porque é uma ilusão de preencher um vazio. E aí esse lado da construção, ele se perde. Onde a gente vai ver as clássicas, né, pessoas, os homens com a síndrome do Peter Pan, às vezes com 40 anos, 50 anos ainda morando com os pais, às vezes, né, as pessoas que ficam só a busca pela festa, a busca pelo prazer, a busca por essa vida que é só aventura, é porque eu não quero lidar com esse lugar responsável. E Saturno, numa instância que a gente aprende pela luz, ele é o quê? Ele é a construção de longo prazo. Ele é esse prédio que, por mais que tenham fases chatas e lentas, no final, quando ele estiver construído, ele é sólido. Você não precisa ter medo de entrar e desabar, você não precisa ter medo de entrar no elevador e o elevador cair, você não precisa ter medo que uma chuva venha e derreta, porque tudo é feito com bases sólidas, com colunas sólidas. Teve planejamento, teve estruturação. É isso que na luz Saturno vai nos ensinar. E quando a gente está falando de um processo terapêutico, em que muitas vezes, vejam, essa pessoa me trouxe situações que ela está replicando há mais de 40 anos. Olha só, se eu estou há mais de 40 anos fazendo uma mesma coisa, vocês realmente acham que vai ser fácil eu começar a fazer diferente do dia para a noite? Se eu estou há 40 anos dentro de uma estrutura, que eu me relaciono de uma forma, que eu me posiciono de uma forma, para que eu consiga transcender isso, eu vou precisar de trabalho duro, eu vou precisar me dedicar. Eu vou precisar, passinho em passinho, ir construindo esse novo prédio. É quase como se a gente fosse pensar que eu preciso demolir uma torre inteira e começar uma construção do zero. Então vai ser longo, vai ter sua parte chata, eu vou precisar ter responsabilidade do dia a dia. Eu nunca me esqueço de um dia que o pessoal aqui da minha redondeza foi reclamar que o pessoal estava trabalhando 24 horas, né? Inclusive na madrugada. Isso é literal. E aí o retorno da construtora foi assim, então, mas é que a gente estava atrasado na obra, porque estava todo mundo muito lento, e agora a gente precisa se responsabilizar por esse atraso. Olha que interessante se a gente for analisar isso simbolicamente. Os próprios trabalhadores não foram responsáveis no prazo e no tempo que eles tinham, em algum momento eles sofreram as consequências disso. E aí, claro, né, o redor sofre a consequência junto. Então, percebam, num processo de construção, que eu estou buscando consolidar uma nova forma de me relacionar com a vida, uma nova forma de me relacionar com as pessoas, uma nova forma de me relacionar comigo mesmo, eu vou precisar ter disciplina, constância, perseverança. Isso é Saturno. Então vejam, né, aqui eu falo muito desse processo de escolhas. Gente, viajantes, precisamos entender que tudo que se trata de um processo terapêutico não tem fórmula mágica, não tem pílula rápida. Talvez você ficar com o seu corpo, o shape do verão, você até pode, né, escolher um hormônio. Se você quiser emagrecer daqui para um mês, você pode tomar um Mondiaro atualmente. Mas assim, o quanto isso vai durar, você sabe que não é perene, você sabe que não é sólido. Mas dentro de um processo terapêutico ainda, que a gente não tem muito, a gente não tem esse hormônio, a gente não tem esse Mondiaro, é tudo feito dentro de um campo, né, do sutil, do inconsciente, desse lugar que a gente muda uma postura para ver reverberar na matéria, a gente vai precisar ter paciência. A gente vai precisar respirar um pouquinho, aí tem um dia que a gente fica meio puto, né, que a gente solta os cachorros, aí você volta, respira e fala, não, tá bom, soltei aqui um pouco minha raiva, mas deixa eu voltar, porque não tem. Se você realmente quer mergulhar para dentro de si, eu escuto, né, tantas pessoas às vezes falando assim para mim, ai, Aline, mas por que você não usa os gatilhos da internet? Por que você não fisga as pessoas pela dor? E aí eu falo, porque eu não acredito nisso.
Porque é uma mentira. Eu fisgar você pela sua dor, eu despertar um gatilho em você e prometer para você a mudança, eu tô sendo mentirosa. Eu tô sendo mentirosa comigo, que não acredito nisso, e tô sendo mentirosa com você. Porque o processo de escolha, para a gente mergulhar nas nossas dores, a verdadeira mudança tem que ser de cada um. Quantas vezes vocês já não me viram falando aqui exatamente sobre esse lugar? Olha, se você não escolher mudar, eu não consigo mudar você. Então, por que é que eu vou te engatilhar? Por que é que eu vou falar para você, vem aqui, ó, que eu vou curar a sua dor? Sendo que essa não é uma verdade. Quantas vezes você já não escutou centenas de vídeos e você precisou escutar centenas de pessoas falando de formas diferentes para você ter uma eureka, para você ter um ahá e resolver mudar alguma coisa? Em resolver olhar lá para a relação com a tua mãe, para a relação com a tua esposa, para a relação com teus filhos. Quanto tempo, às vezes, você demorou para ter coragem de olhar para isso? E sabe por quê? Porque vai doer. Porque não é confortável. Gente, não é confortável. Do mesmo jeito que dói eu ir na musculação todos os dias, que dói, às vezes eu tenho que comer de forma saudável todos os dias, e aí por isso que é mais fácil eu tomar o hormônio, eu tomar o Mondiaro, assim é no processo terapêutico. Vai doer eu consolidar. Aí é mais fácil o quê? Põe na caixinha de Pandora, ignora, finge que não tá vendo, critica o outro, coloca a culpa na outra pessoa. Aí parece mais fácil, entendeu? Mas tem efeito colateral do mesmo jeito. Gira, gira, gira e você tá atraindo os mesmos relacionamentos de traição. Gira, gira, gira e você continua na mesma relação com a sua mãe. Gira, gira, gira e você continua tendo os mesmos problemas financeiros. É como se você olhasse sua vida e visse ela se repetindo numa eterna roda de Sansara, como diz o budismo. E por quê? Você é um azarado? Não. Você só não está resolvendo. Você está achando que o hormônio vai te deixar no shape até 100 anos. Que você não vai precisar se alimentar bem, que você não vai precisar ir na academia. Aí chega uma hora que você fala, nossa, eu não aguento mais atrair relacionamento que me trai. Quantas vezes eu não escuto isso? Eu não aguento mais parecer que meu dinheiro não sobra, eu não aguento mais contrair dívidas, eu não aguento mais brigar com a minha mãe, eu não aguento mais, sei lá eu o quê. É porque você resolveu? Não, é porque você escondeu na caixinha, jogou e escondeu a chave. Mas tá ali. Então percebam, tem um tempo e a gente precisa escolher se a gente quer vivenciar o processo, se a gente quer viver essa construção. Eu falo sempre, tá? Que a recompensa tá sempre na próxima curva. É que muitas vezes a gente desiste antes de fazer a curva. Muitas vezes a gente reclama e a gente para antes de chegar ali. Tem uma metáfora cabalista que ela é surreal, que é de um minerador que cavou por anos, porque diziam que aquela terra tinha ouro. E ele cavava e não achava. E aí um dia ele se irritou, ele reclamou, ele desistiu. Foi uma outra pessoa lá, cavou mais um pouquinho e encontrou o ouro. O que é isso? Às vezes a gente está um passinho de encontrar o nosso ouro, mas a gente desiste antes. Então, que esse exemplo, né, que eu trouxe para vocês dessa pessoa possa servir de inspiração aí para o teu caminho, seja o processo que você esteja passando, a dificuldade que você esteja passando, saibam que não vai ter no processo terapêutico uma fórmula mágica. Não tem uma resposta que eu possa te dar e vai resolver todos os seus problemas. Não tem. Existe você querendo se entregar, se dedicar, fazer o que precisa ser feito todos os dias, continuar cavando todos os dias um pouquinho, porque todos os dias tem um pouquinho de recompensa, todos os dias a gente tem a oportunidade de perceber um pouquinho da nossa melhora, de dormir e perceber um pouquinho do sagrado, desde que a gente não desista. É isso, viajantes. Seguimos avançando na nossa temporada canceriana. Vamos em frente com os nossos desenvolvimentos.